né? Para o usuário também estar participando, que é a dificuldade que a gente tem maior nos conselhos, é a participação do usuário. Eu não sei se vocês são sabedores, mas eu sou enganjada no Conselho de Saúde há bastante tempo, e agora vendo o Alexandre falar sobre as capacitações que deveria ter para o usuário, eu fui uma que em 2000 eu fiz uma capacitação dentro do Conselho de Saúde, com todo o material vindo do Conselho Nacional, com os próprios conselheiros passando o que é o conselho para os que estavam interessados, os usuários. Então, tenho, assim, posso dizer que foi uma grande honra participar desse encontro em 2000, porque foi aí que eu comecei a me interessar pelo controle social. E todo o meu trabalho de graduação e de mestrado foi dentro do controle social, e infelizmente o que se encontrou na perspectiva das pesquisas é a falta do usuário no Conselho de Saúde. E o que se percebeu também com a pesquisa? Que os conselheiros, a maioria se representa a si mesmo. E eu vejo, hoje, continuo percebendo isso, né? Com todo esse tempo de conselho, eu continuo percebendo essa dificuldade que se tem de nós representarmos a quem realmente a gente está lá. E a gente tem essa dificuldade. Quando eu digo isso, eu até falo por mim também. Eu represento uma categoria dentro do Conselho de Trabalhadores. E eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir reunir esses trabalhadores para a gente discutir o que levar para o Conselho. Então, penso que ainda a gente tem que continuar, se eu não tivesse esperança, não tivesse uma luzinha no fundo do túnel, que um dia os usuários vão participarem mais, eu não estaria mais participando do Conselho de Saúde e nem estaria lutando pelo um SUS de qualidade para todos, né? Então, acho que essa luta é árdua, realmente é árdua. Parabéns por vocês manterem um curso assim. E digo assim, acho que a capacitação para os usuários é importantíssimo. E o Conselho tem dificuldade de fazer essas capacitações devido às verbas que não nos vêm. Nós sabemos disso claramente, quem está dentro do Conselho sabe das dificuldades que a gente tem dessas verbas. E não sei também se o Conselho Nacional e Estadual disponibilizam de material como disponibilizavam antes, por todos os viés que a gente teve, inclusive se teve a tentativa de fechamento dos conselhos, né? Isso a gente tem que falar também, que foi uma tentativa que se teve de fechar os conselhos, de acabar com os conselhos para não ter um controle social. Então, mas vejo ainda, continuo nesse desafio. Eu acho que se alguém se interessar em fazer uma pesquisa com os usuários, vão perceber que não mudou praticamente nada. Eles não sabem o que é conselho, infelizmente, não sabem para que serve o conselho, acham que é só para fazer a reclamação, né? E principalmente o que representa o usuário, quem representa o usuário dentro do conselho tem a consciência que ele representa o usuário, não a si mesmo. E para isso ele tem que se reunir com esse usuário, ele tem que se reunir com o que ele está representando para levar a demanda para o conselho. Não se vê isso dentro do conselho. Não se vê demanda de usuário dentro do conselho, se vê reclamações, não demanda. É diferente. Então, acho que agora, né, os meninos aí quentinho na luta pelo SUS, em defesa do SUS, poderiam novamente voltar a essas pesquisas, já teve bastante pesquisa dentro do Conselho, e todas elas, infelizmente, a gente chega a essa conclusão, que o usuário não participa, que o usuário não sabe o que é o Conselho, aí fico sempre naquela, tem que fazer mais propaganda do Conselho, tem que falar mais do Conselho, fazer conselho local, mobilizar mais, mas eu ainda acredito que a gente tem que dar um passo além disso. Acho que temos que pensar algo a mais sobre isso, porque a representação dentro do conselho é que tem que se conscientizar quem de fato ele representa. A quem eu represento. Acho que isso é importante, tá bem? Obrigado, pessoal. E parabéns mais uma vez, viu? Pelo curso. O nosso, que a gente tem objetivo, assim, né? E como conseguir isso é realmente empoderando a pessoa, né? E é um trabalho de formiguinha, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe que não é um trabalho fácil, né? Ser um conselheiro de saúde atuante que participa, a gente estava numa aula teórica agora há pouco, que o Jaime e o Felipe estavam, a gente falava, o conselheiro é um trabalho quase que voluntário, que se dedica para isso, e tem que ter um perfil. E nem todo mundo tem esse perfil, né? De abdicar de outras questões em prol da saúde, em prol de discutir em comunidade, né? De política pública de saúde. Então é isso, incomoda as pessoas unidas e fortes, né? Incomoda um gestor quando a gente tem um conselho de saúde forte. Então a gente precisa se mobilizar nesse sentido. Sou Marcelo Farias, presidente do Conselho de Saúde de Arroio Grande, segmento usuário.
eu queria fazer uma vírgulas na fala da colega anteriormente aí. Primeiro que nós, conselhos de saúde, conselheiros de saúde, nós não nos representamos a si mesmos, nós representamos uma entidade, um segmento que nos coloca dentro do conselho, dos conselhos locais. O Conselho Nacional tem dado uma ênfase nessa questão dos conselhos locais, e é importante para a gente voltar a se aproximar da sociedade. O que nós, conselheiros, temos que fazer, de nos darmos conta, é que nós vamos ter que reinventar a roda. Os movimentos sociais, assim como os conselhos, eles foram desacreditados por um outro tipo de movimento que nos colocou dentro de um contexto que não é o nosso. Então a gente tem que discutir com a sociedade. Vou dizer um exemplo para vocês. O que nós começamos a fazer aqui? Ir para as escolas, para os sindicatos, fazer reuniões. A gente começou a fazer reunião nos bairros, às vezes eram 5, 6 pessoas, daqui a pouco eram 10, daqui a pouco eram 20. Rediscutir o SUS, o movimento social com a sociedade. É lógico que a gente vai ter que se reaproximar da comunidade, da população no sentido geral. Precisamos muito dialogar com os trabalhadores, com os usuários, com as entidades que compõem o conselho e com as entidades que também não compõem o conselho. Né? Ser controle social é muito difícil. E eu queria fazer uma ênfase aqui, finalizando a minha fala. As redes sociais contribuíram muito para despolarizar os conselhos de saúde. Porque hoje qualquer pessoa usa a rede social e vai lá e reclama o que quer. E não usa os espaços que deveria ser feito para a construção de políticas públicas, que são as conferências, que são os conselhos. Eu quero sugerir, e parabéns pela iniciativa do curso, é que a gente possa rediscutir com a sociedade o controle social. Nós temos que nos aproximar da população dentro dessas ferramentas, que utilizando, inclusive, as escolas e outros movimentos. Perfeito, Obrigado. Marcelo. Eu acho que a questão do Conselho Local de Saúde talvez seja a forma mais representativa e mais próxima que eu tenho da ponta, né, de fazer o serviço funcionar. Então, o envolvimento do Conselho Local de Saúde é uma das partes mais ricas da participação popular, né? Então, o Conselho Local, ele é a primeira instância, né? Então, onde começa a se discutir realmente a política atuando lá para quem precisa, para a população que recebe o serviço. Então, acho que trazer, e isso é onde tudo começou, né? Então, acho que fomentar, né? A tua fala e a da Ilmara são complementares, assim, né? Então, se eu quero educar meu usuário, capacitar meu usuário para participação popular, vamos começar pelo Conselho Local de Saúde. O que a gente consegue fazer para fortalecer os conselhos locais? Né? Porque a gente sabe que a gente vive hoje, teve uma mudança na legislação, né? Tivemos aqui a presença em Pelotas do Pigato apresentando essa mudança, agora o Conselho Local ficou menor, mais enxuto, para ser mais fácil criar. Mas o desafio não é só criar, o desafio é manter ele forte. Bom, pessoal, assim, ó, primeiro, Marcelo, parabéns, tua fala foi perfeita, muito boa. Esse é o nosso desafio dentro dos conselhos locais, né? Informar a população, o usuário, né, dentro ali do conselho local, e também concordo com o que a Ilmara falou, que muitas vezes tem pessoas que querem participar do conselho em benefício próprio, né? E até mesmo os usuários que participam das reuniões do conselho local. O que a gente mais escuta, e é o que a gente mais tenta desconstruir, é esta fala de tu ir para dentro das reuniões do conselho local, com o teu exame ali na mão, e eu preciso que tu agilize o meu exame, né? E aí tu tenta desconstruir essa fala e esse pensamento ali do usuário, que ali não é o local, na verdade, para ele ir ali fazer denúncia, fazer cobrança, né? É o local para ele ir construir junto conosco. E essa é a principal dificuldade que a gente tem dentro dos conselhos locais. E não é por falta de informação, não. Porque o nosso papel enquanto conselheiros locais é justamente esse. Preparar esse usuário, essa população, e informar ele sobre o que é o Conselho de Saúde, né? E realmente é a nossa maior dificuldade, porque a gente pode dizer que 80% das pessoas que vão ali é para tentar conseguir alguma coisa em benefício próprio, infelizmente. Mas, como o Alexandre bem disse, é um trabalho de formiguinha e a gente não desiste, não. A gente vai tocar em frente e vai conseguir mudar isso daí, com toda certeza.
inclusive levando nossos filhos para dentro das reuniões dos conselhos locais aí, do conselho, das reuniões das plenárias, de tudo, para eles desde pequenininho ir participando e ir aprendendo e tendo uma consciência ali um pouquinho melhor sobre o que é tudo isso daí. Parabéns aí, Marcelo, adorei a tua fala. Concluindo assim, não sei se o Marcelo entendeu perfeitamente o que eu disse, exatamente o que eu falei as pesquisas comprovaram, que a maioria dos usuários representantes, os representantes dos usuários não sabem quem representa. Eles são escolhidos por uma entidade e nunca mais aparecem naquela entidade e estão lá com a cadeira no conselho. É isso que a pesquisa comprovou, dentro de Pelotas, estou falando Pelotas, tá? E outras pesquisas pelo Brasil afora que eu tive lendo, e geralmente é isso. Penso que exatamente a formação e o levar à escola o que é o conselho é importante. Ajudando assim o Marcelo, com a fala dele, complementando a fala dele, como buscar alguma alternativa, eu ainda penso que, a Karina já falou também, mas é levar o conselho para as escolas. Acho que a educação permanente também nas escolas é importante, para as crianças começarem a aprender, os jovens, os adolescentes, aqueles que têm uma postura de luta, que conseguem já perceber o que é lutar por um SUS de qualidade. A universidade começou com isso, quando eu estava fazendo meu estágio no CAIC, não tínhamos conselho local, terminou, e aí nós reativamos o conselho local quando eu fazia o estágio, e tinha um médico que era o responsável lá, falecido agora o doutor, né? Mas ele dizia, ele fazia com que os alunos todos participassem do conselho, para que eles entendessem o que era aquele conselho e para que servia aquele conselho. Então, acho que também isso a universidade cresceu bastante. A federal, eu acho que ainda está um pouco em falha com isso aí, né? Porque a gente vê as unidades básicas da federal, a gente não tem esse posicionamento que a católica, né, está tendo nas suas UBS. Acredito que isso também deve ser levado para a universidade. Eu já fiz várias falas nas aulas de enfermagem, de vários outros cursos, para que os jovens, esses alunos, venham a conhecer o conselho. É triste saber que a enfermagem tinha um assento na cadeira do conselho, a Nery, né, da enfermagem, e não mandaram mais ninguém, eram bem atuantes na época, e os estudantes não, era estudante que ia, né, e ele, não sei se desinteressou, o que foi. Então, acredito que a gente deve voltar com a formação, principalmente, nas escolas, nas universidades, em cursinhos, em alguma coisa, para fazer que as pessoas voltem a ter o gosto pela luta, né? Porque eu e várias outras colegas aqui que participam, eu sei que são de lutas, mas lutas que eu digo assim, lá dos anos 80, dos movimentos sociais, né? De pegar realmente a bandeira do SUS, ir para a rua, participar da conferência, que foi o marco, né? Da criação da conferência do SUS, aquela conferência que marcou todo mundo, né? Nós aqui torcíamos para que fosse aprovado, ficamos aqui, os delegados que foram nos representando, que a gente não podia ir, ficamos aqui na torcida para que fosse aprovado, que a gente teve muita luta naquela época dos anos 80, 85, 87, por aí. Eu sou dessa luta, então acho que quem é dessa luta não desiste tão fácil, né? Pode mudar os viés, mas não desiste da luta realmente por uma saúde de qualidade. Mas eu acho que a educação permanente é o principal, tá? Obrigado, pessoal, e o curso está muito bom mesmo. Parabéns. Isso de ampliar outros horizontes, né? Então, levar a participação popular para outras fontes, assim, né? Então, fala um pouquinho que o Marcelo trouxe de dialogar com televisão, dialogar com escola, dialogar com outros sindicatos, voltar àquilo que se foi a raiz da participação popular. Só retomar um termo que eu acho importante para um curso, né, como o nosso, assim. Então, colegiado a gente já definiu o que é. E depois outra questão do Conselho de Saúde que é importante é a palavra paritário, né? E eu acho que isso é algo fundamental que a gente saia de hoje entendendo essa palavra, né? Então, o Conselho de Saúde ele é paritário, muito bonito. Mas paritário, gente, primeiro é como se divide, né? E paritário significa que 50% dessa população, ela é... Na verdade, paritário significa que todo mundo tem uma divisão de participações, né? Então, não há para haver uma sobrecarga de funções. Então, paritário significa que 50% é usuário de saúde e os outros 50% vão ser divididos
entre gestão, prestador de serviço e profissionais de saúde, né? Para que o segmento do usuário seja sempre maioria. Porque a participação popular é isso, a gente precisa ter a voz do usuário. Para além do que a gente discutiu agora, que muitos usuários não representam, de fato, né, os seus usuários, mas que os usuários sejam maioria. Então, isso é ser paritário, né? Então, a gente consiga, tem nos conselhos de saúde, a opção que o usuário seja presidente, como é o caso, né, que o César é nosso coordenador. Que o usuário tenha voz, que ele tenha voto, né, e que as outras organizações, por mais que se juntem, não consigam amassar no voto, o voto do usuário ou a decisão do usuário. E um outro termo que eu acho importante que a gente fale antes da palavra é deliberativo, né? Então, o conselho, as pessoas falam conselho deliberativo, mas pouca gente entende o que é deliberar, ser deliberativo. As pessoas confundem com legislar, e não é, né? O Conselho de Saúde ele não legisla, ele não faz leis. Agora, o Conselho de Saúde ele propõe políticas, e ele analisa políticas de saúde, né? Então, deliberativo é isso. Então, no mundo ideal, e aí eu falo ideal porque muitas vezes não é assim que acontece, a gente tem uma política pública de saúde pensada por alguém, né? E essa política de saúde deveria passar no Conselho Municipal de Saúde, nas suas instâncias, para que fosse avaliado pela população, pela participação popular. Porque, afinal, a política é pensada para a população. E, a partir dessa avaliação, né, da população, ser ajustada ou não, e então, a partir da aprovação, implementada. Então, isso é ser deliberativo. Exemplo, tá? Eu quero construir, a Secretaria de Saúde resolve que quer, foi um exemplo bem bom, acho que da unidade Balsa, fechar a unidade da Balsa. Não é assim, né? Então, precisamos deliberar sobre isso. Então, o Conselho de Saúde se organizou, fez o seu papel e disse, olha, a gente não acha que é bom fechar. Por quê? Vamos discutir. Então, isso já é um tipo de deliberação, né? Então, não se pode... E aí, o gestor, né, que é o secretário municipal e a secretaria, responde sobre o que a gente delibera, né? Então, se uma ordem foi realizada e ela não foi deliberada pelo conselho, pode não responder agora, mas mais para diante vai responder via Ministério Público e tudo mais. Precisamos, então, assumir essa responsabilidade de agentes deliberadores. E aí também o conselho tem um papel de consultivo, porque também não adianta só deliberar, vir uma ordem, eu digo sim ou não, que muitas vezes é o que a gente faz. Mas não, é consultivo. Então, a gente pensou em ampliar o horário da UBS do Picrespo. O que nós achamos enquanto conselho? O que a comunidade entende desse horário? Isso é consultivo, né? Então, a gente pensou em contratar mais ultrassom. Então, será que é preciso? Será que a gente investe essa verba aí? Isso é ser consultivo. Então, o Conselho de Saúde, quando bem forte, quando bem estabelecido, e a gestão também entendendo a função do Conselho, porque às vezes isso é um desafio, o Conselho exerce as duas funções, de consultivo e deliberativo. Então, está descrito na lei. Tá? Isso não é a gente que inventa. Agora, a gente precisa se empoderar disso para fazer dar certo. Assim, ó, sobre a questão que o Alexandre falou também das deliberações do Conselho ser um órgão deliberativo, e as decisões serem cumpridas, vale ressaltar que o prefeito de Caxias, Fábio Guerra, um dos 2 itens da cassação do mandato dele na Câmara, um foi o desrespeito às deliberações do Conselho. Tá? E existe uma súmula vinculante do Tribunal de Contas da União que determina que as ações do Conselho de Saúde, que sendo deliberadas em ata ou resolução, elas têm força de lei, mesmo que não homologada pelo gestor. Portanto, se o gestor não quiser homologar a resolução ou desrespeitar as determinações do plenário, ele está sujeito à improvidade administrativa. Dependendo da situação, ele pode até ser enquadrado na Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, que a gente possa ficar atento ao papel do Conselho de Saúde. É um órgão muito importante para a sociedade e as decisões do colegiado devem serem sempre respeitadas, porque elas representam o anseio da sociedade. Se porventura essas decisões forem desrespeitadas, nos cabe aos recursos ao Ministério Público e outros órgãos que são auxiliares do Conselho de Saúde. Isso, cada vez mais a gente empoderado dessa informação, a gente consegue ir atrás desse direito, né? Gente, então acho que a
a gente encerra hoje nossa atividade. Semana que, no próximo curso, né, que vai ser antes da próxima plenária, a gente segue finalizando a parte de financiamento da Lei 8.142, que é importante, e é um tema que a gente tem que se apropriar. Né? Parabéns para o Vitor e para a Beatriz por organizar essa aula de hoje, foi sensacional. Ouvir vocês, né, os conselheiros, é o que nos move, então é assim que a gente vai construindo, certo, gente? Obrigado mais uma vez e até o próximo dia do curso. Um abraço, boa noite a todos.